Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio, né? Lembrando que a gente está fazendo o estudo das cônicas, né? Lá da geometria analítica. Já fizemos o estudo da elipse, tá? Para quem não assistiu essas aulas, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, assista todas as aulas sobre elipse, tá? E hoje a gente vai começar a falar da segunda cônica, que é a hipérbole, tá? Aquela aula teórica, né, mostrar como é que se forma uma elipse, quais são as suas características, né? Quais são os elementos que formam a elipse. Depois a gente vai estudar as equações, né, da elipse da mesma forma que a gente fez com as outras figuras, tá? Já que a geometria analítica é aquela geometria que associa as formas a uma estrutura algébrica, né? Então, para a gente aqui, as formas são representadas por equações. Tá? Mas hoje é uma aula, a gente vai primeiro reconhecer como é que é formado essa figura chamada elipse, quais são as suas características, aliás, hipérbole. Tá? A elipse já foi dado, vamos assistir lá nossas aulas lá no canal. Então, a hipérbole que a gente vai conhecer hoje. Tá? Olha só, eu coloquei aqui uma figura. Tá? Consideramos inicialmente dois pontos fixos, F1 e F2, de um plano. Sabendo que a distância entre F1 e F2, ele chamou de 2C. Tá? Então, inicialmente, a gente vai ter aqui dois números que nós chamamos de foco, né? A gente já usou essa expressão lá na elipse. Aí eu coloquei aqui alguns pontos, certo? Então, eu tenho um ponto aqui A, B, C, D e E. Vamos analisar esses pontos aqui. Eu vou traçar a distância desse ponto A para os focos, tá? Distância A para o foco F1 e a distância A para o foco F2. Certo? Já já a gente vai falar dessas distâncias aqui. Vou fazer a mesma coisa em relação a esse ponto B. Vou traçar a distância do ponto B para o foco F2 e o ponto B para o foco F1. Beleza? Então vamos lá. Vai ser aqui do ponto B para F2 e do ponto B para F1. Certinho? Beleza, turminha? Mesma coisa o C, já está marcado aqui, tá? O D também, a distância desse ponto D para o foco F2 e a distância do ponto D para o foco F1. Tá? Para finalizar esses pontos aqui, vou fazer a mesma coisa com o ponto E. Então, a distância aqui do ponto E para o foco F2 e a distância do E para o foco F1. Beleza. Já vou falar sobre essas distâncias e mostrar como isso vai formar uma figura, né? Como isso aqui vai formar uma figura. Bom, vamos fazer a mesma coisa agora com esses outros pontos ali, o F, o G, o H e o J. Vamos traçar a distância dele para os dois focos, tá? Então, a distância do ponto F para o foco F1 e para o foco F2, certo? A distância do ponto G para o foco F1 e do ponto G para o foco F2. Belezinha? A distância do ponto I para o foco F1 e para o foco F2. E, para finalizar, a distância do ponto J, né, para o foco F1 e para o foco F2. Sim, professor. E essas distâncias aí, como é que isso vai formar uma figura através desse emaranhado de distâncias que você fez aí? Na verdade, turma, quando você faz isso, você pegar a distância do ponto A para o ponto F2, menos a distância do ponto A para o F1, subtrair esses valores, né? Fazer a mesma coisa da distância do ponto B para F2, menos a distância do P para F1, você vai perceber que essa distância vai ser constante. Vai ser sempre o mesmo valor, que vai valer 2C. Tá? Então, o conjunto desses pontos, olha só, o conjunto desses pontos, cuja diferença da distância deles para o foco for a mesma, se eu pegar todos os pontos cuja
a diferença das suas distâncias para os dois focos for constante, a junção desses pontos vão formar essa figura aqui, ó, que nós chamamos de elipse. Tá? Essa figura aqui chamada de elipse. Então, dessa forma que nós criamos, né, essa figura chamada de elipse. Então, veja só, vamos definir aqui, ó, tá? Distância. Então, pessoal, olha só, a distância do ponto A para o foco F2 menos a distância do ponto A para o foco F1, ele vai ter o mesmo valor da distância do ponto B para o foco F1, certo? Menos a distância do ponto B para o foco F2. Vai ser igual a distância do ponto C para o foco F1, menos a distância do ponto C para o foco F2, e assim sucessivamente. Tá? Até, por exemplo, a distância do ponto J para o foco F1, menos a distância do ponto J para o foco F2. Certo? Essa diferença da distância é sempre constante. Tá? Então, quando você junta, você une esses pontos que têm essa característica, ela vai formar essa figura, essa curva, tá? Que recebe o nome de elipse. Então, eu coloquei a definição, hipérbole. Tá? Assim, definimos hipérbole como lugar geométrico dos pontos, né? Botei os pontos de modo geral de um plano, tais que a diferença de suas distâncias, a diferença das duas distâncias, em módulo, porque quando eu falo em módulo, é porque eu quero que essa diferença seja sempre positiva, né? Porque a gente não pode falar de distância negativa, tá? Tais que a diferença de suas distâncias a dois pontos fixos é constante, igual a 2C. Então, dessa forma que a gente monta, né? A gente cria essa figura chamada de hipérbole, beleza? Bom, então já aqui desenhei já a hipérbole já pronta, né? Para a gente poder aqui falar dos seus elementos. Então aqui você tem essas duas hipérboles que foram formadas por esses pontos aqui, tá? Então aqui a gente vai destacar alguns elementos aqui dessa hipérbole. Ó, esse ponto O, tá? O ponto O é o centro, né? Esse ponto O, ele é o centro da minha hipérbole. Tá? O centro da minha hipérbole. Ok? Os segmentos F1 e F2, aliás, os pontos F1 e F2, eles são os focos. Tá? São os focos da minha hipérbole. O segmento F1, F2, ou seja, o segmento de reta que vai de um foco a outro, que é igual a 2C, certo? Ele é chamado de distância focal. Distância focal. Certo? Que é a distância entre esses dois focos, né? Que foram os pontos geradores da minha elipse. Certinho? Os pontos A1, A2, eles representam o vértice da elipse, da hipérbole, certo? E essa distância entre A1 e a origem é chamado de A, chamamos de valor A, certo? Esse segmento que vai de A1 até A2, nós chamamos de eixo real. Eixo real da minha hipérbole. Beleza? Turma, perceba que também eu coloquei um segmento, assim, na verdade, na mediana, né? Entre a mediana dos focos ou a mediana dos vértices, eu tracei esse eixo aqui, ó, B1 e B2. Esse eixo B1 e B2, que é a mediana desse segmento, que vai de A1 até de A2, ou de F1 a F2, ele é chamado de eixo imaginário. Então, B1,
B2, ele recebe o nome de eixo imaginário. Eixo imaginário. Tá? O B1 e o B2 são os vértices aí do eixo imaginário. Beleza? Bom, um outro elemento que compõe a minha hipérbole é a chamada excentricidade. Excentricidade. A excentricidade é uma razão, é uma relação entre o valor de C e o valor de E. Então, nós temos que a excentricidade E, ele vale C sobre a medida entre C e A. Certinho? Então, esses são aqui os elementos, né, que compõem a minha hipérbole, formada por vértices, não é isso? Do eixo real, vértices do eixo imaginário. Nós temos os pontos F1 e F2, que são os focos, certo? Que ele vale 2C, tá? Veja que eu nem falo que o 2A é menor do que 2C. A distância entre os vértices do eixo real é menor do que a distância focal. Beleza? E você tem aí o eixo imaginário e a excentricidade. Observe que a gente pode encontrar uma relação entre esse valor de A, esse valor de C e esse valor de B. Esse Bzinho aqui, ó, é a distância entre o vértice do eixo imaginário e a origem. Tá? E essa distância de A1 para B1, esse carinha aqui, é justamente o valor de C. Tá? Então, você pode, ó, encontrar uma relação entre A, B e C, e esses valores aí vão ser importantes para a gente, através aí do Teorema de Pitágoras. Tá? Se você trouxer para cá, esse triângulo aqui, ó, certo? Trouxe aqui para a gente poder observar essa relação. Tá? Você pode estabelecer uma fórmula, né? Uma relação entre esses elementos, aplicando aí o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, de A1 para B1 vale C, de B1 para o centro vale B, e a distância do vértice para o centro vale A. Tá? Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, você tem aqui que o C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Tá? Essa relação é bastante importante quando a gente for montar a equação da hipérbole, né? Porque a equação da hipérbole, ela é baseada justamente nesses elementos aí, da distância do vértice para o centro, né? A distância focal. Então, ele usa esses elementos para montar a equação da hipérbole, e muitas das vezes nos exercícios a gente precisa calcular algum desses elementos aí. Aí você pode aplicar esse teorema de Pitágoras, que relaciona essas medidas. Beleza? Bom, turminha, vamos fazer agora uma questãozinha aqui, né? Para não ficar sem fazer nenhum exercício, vai ficar só realmente na teoria. Tá? Então, eu vou apagar aqui essa parte do quadro, para que a gente possa aí responder a esse exemplo aí, uma questão envolvendo hipérbole. Beleza? Então, olha só, dada a elipse, desculpa, hipérbole, toda hora eu confundo hipérbole com elipse, hipérbole com foco F1, 6 e 0, F2 menos 6 e 0, e excentricidade 3 e 2. Ele quer saber a distância focal, né? Ele quer saber as coordenadas do vértice, ele quer saber o comprimento do eixo real e o comprimento do eixo imaginário. Então, beleza, vamos ver quais são os dados que ele me deu aqui. Vamos resolver nosso problema. Então, ele deu as coordenadas do foco, né? O foco tem coordenada 6 e 0, o F1, e o F2 tem coordenada menos 6 e 0. Galera, então, esse cara aqui, ó, é o valor de C, ó. Tá? Essa abscissa aqui do F é o valor de C. Então, você já tem que o seu C é igual a 6. Tá? O seu C é igual a 6. Então, a gente já pode responder a letra A. Ele quer saber a distância focal. A distância focal vale 2C. Certo? A distância focal é a distância entre esses dois focos. Tá? Então, se o C vale 6, então a distância focal vai ser 2 multiplicado por 6. Eu vou ter uma distância de 12. Certinho? Bom, letra B. Ele quer saber as coordenadas
do vértice, né? Agora o detalhe, para saber as coordenadas do vértice, que vale 2A, eu preciso encontrar o valor de A, né? Para saber quais é as coordenadas do ponto do vértice. Como é que eu faço? Olha, ele me deu a excentricidade, ó. Ele falou que a excentricidade é igual a 3 sobre 2. Aí eu pergunto para vocês, mas a excentricidade não é a mesma coisa de C sobre A? Né? Então, nós temos que 3 sobre 2 é igual a C sobre A. E nós temos o valor de C, né? Nosso valor de C é 6. Então, você pode substituir, ó. Vou ter 3 sobre 2 igual a 6 sobre A. 6 sobre A. Tá? E aí a gente pode aqui fazer produto dos meios pelos extremos. Tá? Então, vou ter que o 3A vai ser igual a 12, né? E o A vai ser igual a 4. A vai ser igual a 4. Beleza, turminha. Então, com isso, ó, eu consigo encontrar as coordenadas do vértice. Tá? Se o A é 4, essa distância é 4, quer dizer que o A1 é menos 4 e 0, e o A2 é 4 e 0. Não é verdade? Então, você tem que o A vai ter coordenada menos 4 e 0, e o A1 e o A2 tem coordenada 4 e 0. Certinho? Beleza. Letra C. Letra C, ele quer saber o comprimento do meu eixo real. Ora, galera, o eixo real é a distância aqui entre A1 e A2, né? Quer saber quanto é essa distância aqui entre A1 e A2, ó, que vale 2A. Ou seja, vai ser igual a 2 multiplicado por 4, que dá 8. Certo? E aí ele quer a distância entre B1 e B2. Agora, para encontrar a distância entre A1 e B2, eu preciso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Veja só, aproveitando aqui a figura, tá? Aproveitando essa mesma figura aqui, a gente pode encontrar o valor de B. Tá? Esse B aqui é que eu quero saber quem é. Tá? Esse valor de A eu tenho, que é 4. Esse valor de C eu também tenho, que é 6. Então, C vale 6. Então, você consegue encontrar o valor de B aplicando o teorema de Pitágoras, né? Aqui eu vou ter 6 ao quadrado, vai ser igual a B ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Certo? Então, você vai ter 36 igual a B ao quadrado, mais 16, né? Ok? Então, você vai ter 36 menos 16 igual a B ao quadrado. Eu vou ter que B ao quadrado vai ser igual a 20, né? B ao quadrado vai ser igual a 20. E o B, sozinho, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 20. Ora, beleza. Então, ele quer saber a distância, né? Na questão D, ele quer saber a distância entre B1 e B2. Né? A raiz quadrada de 20, turma, você pode botar 2 raiz de 5. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 2 raiz de 5. O 20 é a mesma coisa de 2 raiz de 5. Mas nós vamos encontrar que essa distância vai ser igual a 4 raiz de 5. A distância entre B1 e B2. Ok, turminha? Então, na aula de hoje, a gente conheceu aí um pouco sobre a hipérbole, como ela é formada, quais são as características, quais são os seus elementos, tá? Resolvimos até uma questãozinha, tá? Aproveitem, assistam os outros vídeos sobre elipse, sobre essa aula sobre hipérbole, para a gente poder responder as questões desses assuntos, que daqui para frente vai ser aula de exercícios de questões envolvendo hipérbole. Okay? Um abraço, turma. Hashtag fica em casa aprendendo.